com 15 mil máscaras distribuídas. Além dessas, distribuímos também 940 mil máscaras para a Polícia Federal, 349 mil máscaras para hospitais federais e 120 mil máscaras para a administração penitenciária. Então, é um volume expressivo e que está sendo atualizado sistematicamente. A gente passa a fazer esse monitoramento de uma forma mais regular também. E aqui, conforme acordado, temos os pacientes confirmados com Covid, registrados e informados pelos estados. O que foi? É depois, né? Não, eu vou mostrar aqui, Gabardo, só o total, e depois a gente volta e você explica a região. Então, nós temos um total de enfermaria 205 e temos em UTI 194. Mas o doutor Gabardo vai fazer um apontamento agora e a gente volta para esse gráfico aqui agora. Isso aí é junto com a plataforma, agora faz. Não tem problema, faz. Eu não entendi qual que é. Isso aí ia na continuidade da plataforma. Mas não era para ter passado aqui, era para ter ficado igual, né? Amanhã, este dado aqui, nós temos aqui os dados de pacientes confirmados com Covid que estão em enfermaria até o dia de hoje, até às 17h30, de 25 de março, temos 205 pessoas em enfermarias em todo o Brasil e 194 pessoas em UTI. Esse mapa ele está distribuído por UF, por unidade federada. A partir de amanhã, este mapa, estes dados, irão compor uma plataforma que nós desenvolvemos, que o doutor Gabardo vai apresentar aqui em seguida. Muito obrigado. Aí você quer detalhar agora, Gabardo? Pode passar a plataforma. Toma aqui. Bom, nós vamos lançar agora um aplicativo utilizando a plataforma do WhatsApp, em que as pessoas poderão se comunicar com um robô que vai nos fornecer uma série de informações sobre a própria doença, como é que faz a prevenção, as formas de contaminação, tratamento, protocolos de atendimento e também sobre fake news. É muito simples. As pessoas devem cadastrar no seu celular, se for no celular, elas devem cadastrar no celular esse número de telefone que está embaixo, 61 9938 0031. Ao cadastrar esse número, automaticamente vai baixar já vai ter o aplicativo e a pessoa poderá, nesse aplicativo, fazer interações para consultar qualquer uma dessas situações que nós vamos ver mais adiante. Se for utilizar o computador, não precisa fazer o cadastro desse número. Entra direto naquela página que está escrita logo em cima, da Saúde Responde, e vai baixar isso no computador. Dessa forma, também pode ter esse relacionamento com a nossa base de dados e com esse robô. Pode passar o próximo. Isso é uma parceria do Ministério da Saúde com o Facebook, através do WhatsApp. Agradecemos aqui a parceria do Facebook, que disponibiliza isso sem custo para o Ministério da Saúde, e reforça a nossa estratégia de comunicação do governo, com transparência, com clareza e com sistematização no diálogo com a população. Isso que vocês estão vendo aqui ao lado é o menu que vai aparecer. Se vocês já baixaram aí o aplicativo no WhatsApp, vão ver que esse é o menu que tem esses 10 itens, né? Coronavírus, transmissão, sintomas, vai até o número 10. E a única coisa que tem que digitar se quer falar sobre prevenção, no diálogo vai colocar o número 4. Pode passar próximo, por favor. Então, segura um pouquinho, volta. Então, colocando o número 1, entra no coronavírus, como se fosse um diálogo com uma outra pessoa, para voltar para o
menu principal, vai sempre aparecer uma legenda. Quando você estiver dentro de um desses itens, vai aparecer uma legenda, você quer voltar para o menu principal. Vocês vão querer passar um aí direto ou fazer uma simulação, Renato? Então vamos lá, vamos tentar fazer uma simulação de uso deste aplicativo. Aqui, nesse caso, nós vamos entrar, então, com o WhatsApp. Ao vivo é assim, né? Às vezes tem essas interrupções. Enquanto o pessoal entra com esse sistema, eu vou complementar um pouco a informação que o Anderson deu sobre as máscaras. Tá? O Anderson já falou na distribuição das máscaras, são mais de 6 milhões, quase 7 milhões de máscaras que foram distribuídas, e eu quero apresentar alguns dados para vocês. Nós já compramos, até o momento, o Ministério da Saúde já comprou 45 milhões de máscaras. Tá? Nós estamos comprando toda a produção nacional, e estamos fazendo importações. Então, nós temos comprado 45 milhões de máscaras, nós já distribuímos, além dessas que o Anderson apresentou, hoje nós já estamos com quase 9 milhões de máscaras que foram distribuídas, e mais, nós já estamos com uma licitação para a aquisição de mais 200 milhões de máscaras. Então, nós já compramos 45 milhões, e estamos fazendo uma licitação para adquirir mais 200 milhões de máscaras. Bom, aqui está o sistema, ele entra assim, a gente tem que colocar lá embaixo alguma coisa. Então vamos perguntar lá, estou com febre. Digita, por favor, estou com febre. Conexão não está boa. Então, fica a apresentação do aplicativo para você fazer em casa. Todo mundo já está com o número do telefone que tem que ser cadastrado para poder fazer a operação. Vamos adiante, vamos para a próxima apresentação, por favor. Criamos uma plataforma para receber as doações. O Ministério da Saúde tem recebido muitas demandas de pessoas, de entidades, de empresas, que querem doar para o coronavírus, para a campanha do coronavírus. Então, nós estamos pedindo para que essas organizações, para que as pessoas físicas ou jurídicas, mandem as suas propostas, as suas doações para esse Juntos contra a Covid-19, @saude.gov.br. Então, nós vamos ter pessoas que vão estar administrando, fazendo a gestão aí deste e-mail, para receber e detalhar como é que pode operacionalizar as doações que estão sendo feitas de insumos, de materiais e de equipamentos. Próximo. Agora vamos para a apresentação, que eu espero que esteja funcionando. Não, agora é isso, a plataforma, né? A plataforma. Nós prometemos que íamos apresentar hoje. Aqui está ela, funcionou. Então, essa plataforma, pessoal, essa é a primeira apresentação dela. Ela ainda vai ser modificada. Nós vamos implementar algumas novas ferramentas dessa plataforma, mas já é possível identificar de uma forma online. Todos têm acesso, não precisa de senha. O endereço é covid.saude.gov.br. Quem entrar nesse endereço, covid.saude.gov.br, vai acessar essa plataforma que vai apresentar esse conjunto de informações.
Número de casos confirmados, 2.915. O número de óbitos, 77. Na próxima versão, do lado do número de óbitos, vai aparecer a taxa de letalidade. Ainda não está aparecendo, mas já vai estar na próxima versão. Nós temos um mapa com o número de casos. Colocando o mouse em cima do mapa, vai aparecer o número de casos daquele estado. Então, aí no caso de São Paulo, daqui fica difícil de enxergar, mas acho que são 1.052 casos. Também aqui vai ter uma modificação que quando nós colocarmos o mouse em cima do estado, vai aparecer o número de casos, vai aparecer também o número de óbitos. Isso aparecerá a partir de amanhã. Ao lado, nós temos um gráfico em que nós temos números de casos e qual o percentual desses casos em relação ao país todo, por região. Então, vamos lá. Região Norte, temos 125 casos, isso representa 4% de todos os casos confirmados no país. Bem embaixo, região Sul, 392 casos, representa 14% dos casos confirmados no país. Sobe. 2 gráficos importantes. Um gráfico que mostra o número de casos por semana epidemiológica. O Anderson já explicou qual é o conceito de semana epidemiológica. Nós temos aqui informação até a 13ª semana. Na primeira semana, tivemos... Na nona, tivemos 2 casos, na 10ª semana tivemos 17 casos confirmados, na 11ª, 102 casos confirmados. A partir desse número 102 é importante, porque a nossa evolução, e os países têm feito isso, aquela curva de comparação com os outros países, a gente faz sempre a partir da confirmação do 100º caso. Então, esse 100º caso ocorreu na 11ª semana, na 12ª já passou para 1.007 e na 13ª nós já estamos com 1.787. Essa informação está em azul. A informação que está em laranja, aliás, amarelo, embaixo do gráfico, vai mostrar o número de óbitos. Então, nós temos aqui na 13ª semana 59 óbitos, na 12ª semana nós tivemos 18 óbitos, e acho que não teve óbito nas semanas anteriores. No gráfico ao lado, são os casos novos. Então, começamos lá no dia 26 de fevereiro, primeiro caso, dia 26 de fevereiro. Hoje nós estamos com 30 dias de evolução desde o primeiro caso. Hoje, o número de casos novos foi de 482, que representou... quantos por cento? Representou 20% de acréscimo em relação ao dia anterior. Nós tínhamos tido uma queda no número de casos nos dias anteriores, pode ver que teve uma queda, não é muito significativa, e hoje a gente teve um aumento de 20% em relação ao dia anterior. Essas informações elas serão atualizadas diariamente e vocês poderão obtê-las, então, em tempo real, acessando a nossa plataforma. Esse outro gráfico são os casos acumulados. Então, desde o dia 26 de fevereiro, quando nós tivemos o primeiro caso, até a data de hoje, 26 de março, 2.915 casos, e o gráfico mostra a distribuição e o crescimento diário desses casos. Também, embaixo, aparece uma linha amarela, que é a linha dos óbitos. Então, nós vamos ter nesse gráfico a informação sobre os casos acumulados e vamos ter a informação sobre os óbitos. É possível que a gente tenha que fazer 2 gráficos, já vou até deixar essa sugestão, separar, porque vai crescer muito o número de casos confirmados e aí aquele gráfico, aquela linha dos óbitos, ela vai ficar muito pequena e quase nós não vamos identificar as alterações. Pode botar a escala do lado direito. Talvez tenha que fazer uma modificação, colocar uma escala maior para os óbitos. Bem, eu acho que é isso nessa primeira apresentação. O secretário Anderson tem trabalhado muito com o nosso DataSUS para a montagem desse painel e, como a gente está falando, diariamente nós vamos tentar colocar mais algumas informações. Aquela informação que o secretário falou anteriormente, do número de pacientes que hoje estão internados em leitos comuns, em enfermaria, e a informação dos pacientes que estão internados em UTI, ela vai aparecer aqui. Ele já antecipou lá essa informação, mas ela vai aparecer nessa plataforma. Nós teremos esse número, esse dado, que é bastante significativo, que é o dado
diário das pessoas que estão internadas, das pessoas que estão internadas em leite UTI, e nós vamos também começar a apresentar os dados das pessoas que estão recuperadas, daquelas pessoas que internaram e tiveram alta. Por óbvio, nós não vamos ter essa informação de quem está em ambulatório. Essa pessoa, mesmo que tenha confirmado o coronavírus, mas ela está em casa, nós não vamos ter a informação da sua recuperação, porque, evidentemente, ela está recuperada. Se ela não recuperasse, ela teria entrado para o hospital. E aí, quando entra para o hospital, entra na nossa logística de casos confirmados, de altas hospitalares recuperadas ou, infelizmente, de óbitos. Secretário Anderson, quer complementar alguma coisa sobre a plataforma coronavírus? Olha, em primeiro lugar, dar os parabéns ao DataSUS, que fez um trabalho intenso. Eu acompanhei pessoalmente todo esse trabalho. Eu, Alberto, aqui do Demas, nós fizemos um trabalho durante desde sábado, domingo, virando a noite para poder atualizar. Agradecer aos estados de Pernambuco e Espírito Santo que fizeram os testes, né, no sistema. Hoje, à meia-noite, a gente vira a chave, ou seja, aquela forma de notificação que nós tínhamos até, que foi o Form SUS 2, que prestou um serviço fundamental, que é um formulário que nós desenvolvemos para responder à emergência, e a gente lança, a partir de meia-noite, um instrumento de notificação que vai funcionar automaticamente. Ou seja, a partir de amanhã, a partir de meia-noite de hoje, as unidades de saúde, os municípios, os estados vão gerenciar o seu próprio dado. Isso é uma evolução, é um ganho importantíssimo, não é um trabalho pequeno, e se não fosse o empenho do DataSUS, do diretor Jackson, nós não teríamos conseguido atingir esse objetivo em prazo tão curto. Além disso, este é um painel dinâmico. Nós estamos iniciando um processo de retomada. Nós tínhamos, desde o começo, mostrando no painel anterior os dados do Brasil e do mundo, né? Todo mundo se lembra disso, todos cobrando da gente, pedimos uma semana de prazo, conforme prometido, estamos entregando com uma semana de prazo, ou seja, não tem nada diferente do que foi planejado, dando transparência, né? Dando resposta, porque a gente precisava de um prazo para limpar a base de dados, para poder organizar com os estados. E aí, com base nessa nova versão da forma de notificação, teremos informações adicionais. E eu chamo a atenção o seguinte, nós estamos agora na campanha de influenza. Se preciso for, nós vamos colocar a informação de vacinação de influenza, vamos colocar a informação de internação, ou seja, tudo aquilo que são efeitos colaterais da epidemia, ou seja, que estão sendo influenciadas também pela epidemia, a gente vai monitorar a partir do Coronavírus Brasil, porque tudo está interligado. Então, quanto mais transparência, melhor. Esse é o nosso lema. E estamos aqui para poder devolver à população e parabenizar os profissionais de saúde que estão notificando, que estão registrando, estão nos informando, coletando a amostra, mandando para laboratórios, profissionais de laboratório que estão fazendo os diagnósticos, não é pouca coisa. Foram mais de 98 mil coletas, tubos para coleta que nós distribuímos em todo o Brasil. Então, assim, nós estamos aprendendo, estamos evoluindo, e o resultado disso é esse. Um trabalho bonito, um trabalho objetivo, fácil para a população poder acompanhar e entender dentro do seu estado qual é a realidade local. Qual é a realidade local. Então, muito em breve, teremos também aquilo que nós mostramos aqui na apresentação, doutor Gabardo, que é o perfil dos óbitos. Nós vamos também colocar aqui com regularidade menor, mas vamos colocar o perfil de casos, número de óbitos e o perfil de comorbidade. Muito obrigado. Ok, Renato, podemos começar então com as perguntas? Vamos. Lembrando que são apenas uma pergunta por jornal/veículo, e nós dividimos não por ordem de chegada, mas sim por temas. Primeiro tema, balanço de um mês do coronavírus. Vladimir Neto, Jornal Nacional. Como o Ministério da Saúde avalia que serão os próximos 30 dias de combate ao coronavírus no Brasil,
quantos casos o governo estima que teremos no final de abril e o que o governo pretende fazer nesse próximo mês para conter a pandemia? Bom, primeiro, previsão que nós vamos ter 30 dias muito difíceis. Provavelmente nós estejamos aí na fase crítica da pandemia. Nós não vamos começar a reduzir os casos em 30 dias. Nós temos uma estimativa maior para ter a redução dos casos. Vamos enfrentar isso. A previsão de número de casos é muito difícil de fazer. Tem gente fazendo previsão que no final desses 30 dias nós vamos ter 50 mil casos, que nós vamos ter não sei quantos óbitos. Essas simulações, por enquanto, são muito precoces para a gente fazer. Tá? Cada um de nós tem uma previsão, mas essa previsão ela não tem a mínima possibilidade da gente anunciar como uma probabilidade. A gente trabalha com vários cenários. O número de casos ele depende de duas variáveis. Ele vai depender da transmissão da doença e ele vai depender da quantidade de testes que nós fizermos. Porque quanto mais testes nós fizermos, maior vai ser a identificação do número de casos. Isso é uma questão óbvia. Então, tem a questão da transmissibilidade e tem a questão da quantidade de testes que nós vamos fazer. Agora, não vamos fazer previsão de quantos casos nós teremos em 30 dias, nem quantos óbitos nós teremos em 30 dias. Vamos fazer o possível para ter o menor número possível de casos e vamos fazer o possível para ter o menor número de óbitos nesses 30 e nos próximos 60 dias. Só secretário Wanderson, teve uma informação na apresentação sobre os casos graves. Pergunto se dos hospitalizados, 87% estão em estado grave, se é isso que a apresentação mostrou. 341 de 391 casos, 87%. Volta ao azul, por favor. Esse aí. Esse aí. Então, 87,2% dos casos graves hospitalizados são Covid. Então, daqueles 341 do que está registrado no sistema é Covid. Mas isso tem também um viés aqui, porque o que acontece? Nós estamos aumentando a sensibilidade da notificação, e a notificação ainda não está adequada. Só o Estado de São Paulo, fazendo a análise do dado de hoje, nas UTIs, 17% dos casos são confirmados para Covid. E, no caso das enfermarias, 13,9%. Então, a proporção de casos... Deixa eu só checar esse número aqui que o secretário Francisco me passou. Não, é exatamente isso. Olha, em São Paulo, positividade de casos no estado de São Paulo. Enfermaria, casos suspeitos de SRAG, de síndrome respiratória aguda grave, que envolve influenza, outras doenças respiratórias. A definição de caso é bem definida, amanhã eu acho que é importante mostrar qual é a definição de SRAG, porque cada vez mais, como nós estamos entrando no período de sazonalidade de doença respiratória, a gente não pode olhar só para a Covid. A gente tem que entender que outros vírus respiratórios também estão circulando. Então, foram 562 casos de SRAG em enfermaria no estado de São Paulo. Confirmados foram 78, ou seja, 13,9% em enfermaria. Em UTI, foram 440 casos de SRAG e confirmados foram 74, dá 16,8%, 17%. Então, este padrão ele vai aumentar ao longo do tempo. Por isso que lá naquele painel a gente vai monitorar também a internação por SRAG, porque vai ficar cada vez ao longo do tempo diferente da China, diferente da Itália. Na China e na Itália, os surtos de influenza aconteceram antes dos picos de coronavírus. No Brasil, a curva de coronavírus vai acontecer no momento do pico de influenza.
Então, nós vamos ter uma tempestade perfeita. Então, o número de casos vai aumentar significativamente e teremos co-circulação de 2 vírus simultâneos, mas com sazonalidade muito igual, muito próxima uma da outra. Então, esse dado vai ter que ficar melhor analisado. Tá? Eu quero complementar um pouquinho, Anderson. Esse gráfico diz o seguinte: nós tivemos até agora, nessas 3 primeiras semanas, aquele N lá em cima, 11.257 casos de pessoas que internaram por síndrome respiratória aguda grave. Então, o total de pessoas que internaram até o momento, nas 13 semanas, 11.257. Dessas 11.257, 391 foram por coronavírus. 391 foram coronavírus. Das 391 coronavírus, 341 estão considerados como casos graves. Tá? Então, nós temos 391 pessoas internadas por coronavírus e dessas 391 pessoas internadas por coronavírus, 341 são casos graves. Os demais 50 pacientes com coronavírus estão internados, mas não são considerados casos graves. Voltando aos temas, Felipe Trigueiro, Globo News. O primeiro caso do novo coronavírus completa 30 dias nesta quinta-feira. Gostaríamos de um balanço do Ministério da Saúde. Quais pontos positivos e negativos nesse primeiro mês e qual o principal desafio para o próximo mês? Bom, o balanço é o que a gente está fazendo aqui desde o início, tentando mostrar o que aconteceu nesses 30 dias. Né? Vou deixar para o Anderson falar sobre pontos positivos e negativos e qual é que é o nosso desafio. O nosso desafio é fazer com que essa curva cresça o mínimo possível, que nós tenhamos o menor número de casos confirmados, o menor número de óbitos. Agora, para considerar isso como pontos positivos ou negativos, vou deixar para o secretário Anderson fazer as suas considerações. Bom, Felipe Trigueiro, pontos positivos, primeiro a fortaleza do sistema de vigilância epidemiológica do Brasil. Então, nós conseguimos detectar oportunamente, ativamos o centro de operações de emergência oportunamente, começamos a fazer coletivas e também materiais, fizemos material para manejo clínico, fizemos procedimentos operacionais padrão para os serviços de assistência especializada e atenção primária, estamos dando transparência aos dados de notificação, fizemos um formulário de notificação, porque a doença não existia no Brasil, então tivemos que criar um sistema, criar uma forma de computar isso tudo no Brasil. No passado era tudo em planilha, então agora nós tivemos um sistema elaborado muito rapidamente, fizemos normatizações, aprovamos uma lei, aprovamos decreto, aprovamos portarias, né? Instruímos o sistema. Obviamente, ainda temos muita coisa por fazer, mas foi um volume de trabalho intenso, né, nesses 30 dias, a partir do primeiro caso, porque, a partir do primeiro caso, é um momento em que nós passamos assim, olha, estamos no jogo, temos que atuar, porque agora a gente passa a conhecer o problema passa a ser nosso também. Até então, era um problema que era uma ameaça. A partir do primeiro caso, a ameaça se torna concreta, é um fato. E pontos negativos. Nós vimos a necessidade de aprimorar o fluxo de notificação. Ainda temos uma dificuldade muito grande com o registro da informação. Por isso, estamos lançando essa nova versão desse instrumento, porque ainda tivemos que fazer, durante um bom tempo, coleta de dados por telefone, ligando estado por estado, isso é um ponto negativo. As equipes ficam muito desgastadas, é muito pesado, muito complexo, o risco de erro é muito grande. Outro ponto negativo é a dificuldade de obtenção de equipamentos, de insumos necessários para o enfrentamento, né? Toda essa questão dos equipamentos de proteção individual. O equipamento de proteção individual ele é um eixo central da resposta, porque sem ele eu não posso coletar o exame, sem ele eu não atendo e sem ele eu não faço isolamento. Então, o eixo central da nossa resposta é um item tão simples quanto uma máscara.
ele é central em toda essa resposta. E houve um problema grande, porque a cidade de Wuhan, que é o maior produtor do tecido e de máscaras do mundo. Então, nós tivemos uma quarentena afetando exatamente a cidade de Wuhan, afetando exatamente a produção do insumo central dessa produção. Outro insumo central disso é os testes rápidos. Então, um ponto negativo é que, ao longo dos anos, se fez pouco investimento de automação dos laboratórios centrais, e eu espero que, com o legado dessa epidemia, a gente possa automatizar o processo, porque os testes que são rápidos acabam ficando lentos, dado o número de processos manuais que devem ser realizados. E nós estamos trabalhando para poder deixar não somente a resposta ao coronavírus, mas deixar um legado para a rede nacional de laboratórios de vigilância epidemiológica. Então, tem pontos para a gente aprimorar, temos desafios enormes ainda, porque o país, ainda estamos entrando na sazonalidade de vírus respiratórios, como influenza A e influenza B. Nós acompanhamos no hemisfério norte uma frequência de influenza B nos Estados Unidos muito intenso, mas ocorreu antes do pico de coronavírus. Na China, houve uma frequência muito grande de influenza H3, mas também ocorreu antes do pico do coronavírus, e agora teremos que monitorar influenza A, influenza B, além dos outros vírus respiratórios, simultaneamente a circulação do coronavírus. Então, o desafio vai ser trabalhar, nós teremos pelo menos 3 epidemias simultâneas. Teremos o coronavírus, que é uma novidade, teremos influenza, que é uma rotina, todo ano acontece, e teremos também o pico de dengue. Então, nós estamos com 3 epidemias simultâneas: dengue, coronavírus e influenza, próximo do seu pico, próximo da sua carga máxima. Então, é fundamental, e eu tenho chamado a atenção: aproveitem que estão em casa e limpem o quintal, eliminem focos de dengue e vacinem-se de acordo com o calendário. Nós estamos enviando as vacinas tão logo a recebemos do Instituto Butantan. Se faltou vacina em uma unidade, converse com o gestor da unidade, converse com o médico, com o enfermeiro, e pergunte que dia que tem que voltar. Não precisa ficar indo e voltando, porque nós não estamos entregando as vacinas todas ao mesmo tempo, porque nós não estamos recebendo todos os lotes de vacinas simultaneamente pelo produtor Butantan. Então, esses são os desafios: fazer campanha de vacinação simultaneamente em um momento em que nós temos isolamento, quarentena em algumas cidades, temos muitos desafios, mas vamos aprender e superá-los junto com vocês. Muito obrigado. Mais uma informação sobre a apresentação. Um gráfico apresenta 399 internados e somados os que estão em enfermaria e em UTIs, e o outro é justamente a questão da comparação com casos graves. Só pediria para esclarecer para os jornalistas. Esta informação que vocês estão vendo é a informação de hoje. Hoje nós temos 205 pessoas internadas em enfermaria. Hoje nós temos 205 pessoas internadas em enfermaria e nós temos 194 pessoas internadas em UTI. Aquela informação anterior é da 13ª semana, que ainda não está completa. A 13ª semana se completará no próximo sábado. Hoje é quinta-feira, então ela não está completa. A gente colocou 13ª semana, esse gráfico aí, 13ª semana ainda incompleto. Então os dados não vão ser coincidentes todos os dias, porque em algumas situações nós vamos trabalhar por semana e algumas informações nós vamos dar o dado diário, o dado do dia. E ali está escrito embaixo, sujeito à alteração. Perfeitamente. Próxima pergunta, Renato. Maria Eduardo Cardim, Correio Brasiliense. Hoje o Brasil completa um mês após a confirmação do primeiro caso de Covid-19 no Brasil. Até agora são mais de 57 mortes. A Itália, um dos países mais afetados pelo vírus, registrou 29 mortes após um mês. Como o Ministério da Saúde avalia a situação nacional até o momento?
a quantidade de casos e mortes está dentro do esperado? Essa diferença, 29 casos, 57 casos, ela não é significativa. Nós começamos de uma forma talvez menos lenta que a Itália, mas, em compensação, a Itália teve um crescimento depois que foi abrupto e que nós esperamos que nós não tenhamos. Pode ser que a gente está com alguns casos a mais do que a Itália, pouco mais do que 28 casos mais do que a Itália, e pode ser que daqui uma semana a nossa situação seja muito menor ou muito melhor do que a Itália. Nós temos que acompanhar. Vamos acompanhar. Nós temos uma expectativa de que nós não vamos ter o mesmo número de óbitos proporcional à população que a Itália está tendo. É uma projeção que a gente faz. Então, nós precisamos esperar mais algumas semanas para comparar esse dado. Ele hoje não é significativo. O fato da gente ter 57 e a Itália tinha 29 não significa nada. Não significa que nós estamos trabalhando melhor e nem que a Itália trabalhou melhor do que a gente nesse período. Renan Ramalho, otagonista, como avalia a evolução da contaminação e das mortes pela Covid neste primeiro mês, desde o primeiro caso, e qual a projeção para os próximos 30 dias? Bom, nós tínhamos uma projeção nesses primeiros dias de ter a cada 3 dias o dobro do número de casos. Quer dizer, nós teríamos uma progressão geométrica com razão 2. E isto está até abaixo. Por exemplo, hoje nós tivemos um acréscimo de 20% dos casos em relação ao dia anterior. Ontem nós tivemos 11% de casos em relação ao dia anterior. Na terça-feira, nós tivemos 16% de casos em relação ao dia anterior. Então, nós estamos ficando abaixo desses 33% que nós imaginávamos que poderíamos ter diariamente. A nossa média do início, desde o dia 13 de março, quando nós completamos o centésimo caso, até agora, é de 31%. Ou seja, abaixo dos 33%, sendo que nos últimos dias o crescimento tem sido nessa ordem que eu falei para vocês. Teve 22, 16, 11 e 20. Então, a evolução que nós temos está dentro da nossa expectativa. O que vai acontecer nos próximos 30 dias, a projeção para os 30 dias, não dá para a gente fazer. Temos cenários, vários cenários, mas nós não vamos fazer nenhum tipo de projeção, nem do número de casos e nem do número de óbitos. Principalmente porque se nós começarmos a ampliar enormemente o número de testes, nós vamos ter um crescimento muito grande do número de casos. Normal. Não vai ter alterado nada a situação de doença das pessoas, mas nós vamos estar identificando mais com a ampliação dos testes. Me permite complementar, Gabardo? Olhando o dado dos Estados Unidos, é exatamente o que aconteceu. Os Estados Unidos está testando muito, está com um volume de casos confirmados de 55 mil e um número de óbitos bem mais baixo do que os outros países. Então, essa relação, ela, obviamente, é porque ele está testando e pegando muitos casos leves, né? Testando a comunidade. Nós ainda, como estamos ampliando a nossa capacidade, estamos focando e dedicando os testes para os casos sintomáticos e os casos graves. Então, nós teremos, ao longo dos próximos 30 dias, fechando parceria, que muito em breve vamos anunciar com empresas privadas, que vão nos ajudar a fazer muito, mas muito teste simultaneamente. Agora, quantos vão ser, nós não sabemos. Esperamos que seja o mínimo possível. Roberto Drummond, Jornal do Ouvidor. As medidas adotadas têm apresentado algum resultado mensurável nesse primeiro mês? Não dá para a gente medir as medidas adotadas. A gente pode medir o comportamento da doença. O comportamento da doença está dentro desses parâmetros que nós imaginávamos. Nós temos resultados mensuráveis do que vem acontecendo. Nós temos um crescimento que está ficando abaixo de 33% de casos novos por dia. Nós temos uma letalidade que está na ordem de 2,6%, sem nós ampliarmos a nossa testagem. Ainda fazendo aquela testagem que estava lá no nosso início do processo, quando a Organização Mundial da Saúde ainda recomendava que nós devíamos testar até um determinado momento, quando tivesse identificação da transmissão comunitária, a importância do teste já não seria tão relevante. Nós tínhamos que cuidar mais da assistência.
A Organização Mundial da Saúde, de um determinado momento em diante, alterou essas recomendações, passou a sugerir e a recomendar para os países que continuassem e ampliassem a base de teste. Nós estamos fazendo isso, vamos ampliar a nossa base de teste. Mas ainda considerando a situação anterior, a nossa letalidade está em 2,6, o que é bem menor do que a letalidade do mundo. A letalidade do mundo está próximo de 4. Nós estamos com 2,6. Deixa eu só dar uma informação aqui. Muita gente me mandou mensagem que o público está bombando na internet. Eu cocei os olhos, mas eu limpei a mão antes com álcool em gel. É porque eu estava com muita coceira. É evitar tocar os olhos. Evitar. Não quer dizer que não possa nunca tocar. E se tocar, está com ele limpo, com a mão limpa, obviamente. Mas, de qualquer maneira, nós temos que nos comportar bem aqui na frente. Vamos lá, Renato. Secretário, muita gente de olho. Carlos Lins, do Poder 360, como o Ministério tem avaliado a progressão do número de infecções e mortes diárias pelo coronavírus, o país tem conseguido abaixar a curva? Se sim, o quanto as medidas de isolamento contribuíram para isso? Se o isolamento vertical tivesse sido adotado desde o início, que mudanças seriam esperadas? Como eu já falei bastante nisso, vou deixar o Anderson falar um pouquinho, talvez ele tenha algum argumento novo aí para apresentar. Não, acho que é um pouco a mesma compreensão, reforçando que o secretário Gabardo, nós dois estamos aqui fazendo um jogral, discutindo esse tema diariamente com vocês. Estamos ainda no início da epidemia. Estamos ainda no início da epidemia. Como epidemiologista, eu digo que é muito precoce avaliar o impacto dessas medidas neste momento. As medidas, elas são não para evitar a transmissão, porque eu posso ter clusters ou agrupamentos de casos em localidades de pessoas que não estavam ficando dentro de casa e que alguém, por aumentar a frequência da presença dentro do domicílio, pode ter um cluster localizado dentro daquela comunidade ou dentro daquela casa. Então, ainda é muito recente. As medidas mais intensas foram tomadas pelo Estado de São Paulo, não tem nem uma semana direito, então ainda é muito, muito, muito precoce, mas eu não tenho dúvida que essas medidas elas irão influenciar de alguma maneira. Avaliando os dados de São Paulo, a gente vê um pequeno dentinho, muito pequenininho, no final da curva, baseado nos cálculos que nós fizemos. Nós não apresentamos, porque é uma coisa muito técnica, não dá para ficar apresentando aqui, mas a gente observa que houve um pequeno, mas é muito precoce. Então, vamos aguardar o tempo estabelecido pelas autoridades de saúde locais para a implementação da medida. Então, tem lugar que estabeleceu 15 dias, tem local que estabeleceu 20 dias. Então, é importante nós termos destas comunidades, porque, como nós estamos aqui em Brasília e nós não estamos vendo a realidade da vida diária dentro de cada comunidade ou de cada cidade, vai ser importante ouvir a experiência dos gestores locais referente ao desafio, à dificuldade que eles observaram em relação à expectativa. Lembrando que modelo preditivo, ele parte de algumas premissas e, infelizmente, por mais que a gente tenha capacidade de buscar premissas ou indicadores que possam modular o modelo de uma maneira próxima, a tentativa é quase que um vidente, né? Você está querendo ver o futuro. Mas a gente, quando eu faço um modelo preditivo, eu não estou contabilizando, eu não consigo contabilizar o impacto da medida ao longo do tempo. Então, uma coisa é o geral. Eu consigo ver que onde já implantou medidas de isolamento, ele achatou a curva. Mas isso é olhar para o passado. Quando eu estou durante a curva, eu estou ainda monitorando, é muito complexo avaliar o quanto essa curva baixou ou o quanto ela pode ser abaixada
ou reduzida ao longo do tempo, porque eu não sei, por exemplo, se essa medida de São Paulo, secretário Gabardo, vai influenciar a Bahia, vai influenciar os estados que estão longe. Possivelmente sim, porque São Paulo é uma referência, é um produtor de vários itens. Então, diminui a mobilidade urbana, né, pela falta de insumos em todo o Brasil. É natural que terá um impacto. Agora, qual será o impacto? Vamos aguardar mais um tempo. Eu acho que a gente precisa de mais alguns meses aí para poder avaliar isso com mais precisão. Pedro Campos. Algumas semanas, 4, 5, 6 semanas, porque eu acho que esses dados, eles ainda vão precisar cruzar com o clima, cruzar com outras características, né, de quantas escolas fecharam, quantos serviços fecharam, o que ficou funcionando. Tem lugar que manteve alguns serviços, teve outro que não manteve. Né? Em São Paulo, por exemplo, está em quarentena, mas os municípios de fronteira, por exemplo, no sul de Minas, ali, quem mora perto da fronteira de Minas está indo em Minas comprar, e Minas não está em quarentena. Então, você tem uma variedade aí que eu não sei se quanto mais se afasta da capital, o impacto é menor ou maior. Eu acho que vai demorar um tempinho ainda para ter uma clareza maior. Pedro Campos, TV Bandeirantes. Um mês depois do primeiro caso, a Itália tinha 1.900 casos e 29 mortes. Hoje estamos completando um mês com 2.900 casos e cerca de 70 mortes. Ainda é possível que tenhamos situações menos drásticas do que na Itália? Então, nós já respondemos isso numa pergunta anterior. O fato de nós termos hoje uma quantidade de óbitos maior que a Itália não significa nada. Nós temos uma expectativa de que a nossa curva de crescimento não seja tão abrupta quanto foi a curva da Itália. Então, pode ser que daqui a 2 ou 3 semanas nós tenhamos uma situação até melhor do que a Itália. É uma projeção e talvez até mais do que uma projeção seja um desejo de todos nós. Joana Oliveira, o país já registra mortes de pessoas abaixo dos 40 anos. Outros países, como o Reino Unido, já têm óbitos de paciente de 21 anos. O que o Ministério tem a dizer sobre a taxa de mortalidade de Covid-19 em jovens? Bom, as pessoas abaixo de 40 anos, a literatura na China, o que nós vimos é que 0,02% dos casos podem evoluir para casos graves e óbitos. Não quer dizer, nós nunca dissemos isso, nem a literatura demonstrou isso. Não quer dizer que não tenhamos casos em jovens ou até mesmo em crianças. Nós temos sim, mas proporcionalmente esta doença afeta muito mais pessoas acima de 60 anos. Marcela Fernandes, Huffington Post Brasil. Há relatos em diferentes países de casos de perda de olfato em pacientes com Covid-19, ainda que não tenham apresentado outros sintomas. Essa informação está em comunicados de associações como a Academia Americana de Otorrinolaringologia e a Associação Britânica de Otorrinolaringologia. No Brasil, a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia era um teste. Recomendou que pacientes com perda de olfato sejam orientados ao isolamento por 14 dias. Essa também é a orientação do Ministério da Saúde? Está tendo, nesse momento, muitos artigos trazendo novos achados. Achado não é evidência, achado é uma observação que você constata em 1, 2, um N muito pequeno. Então, nós pedimos ao nosso grupo ad hoc de epidemiologistas, inclusive é coordenado pelo Dr. Júlio Croda, que está fazendo a análise de todos esses achados para que a gente possa ajustar as nossas definições de casos e orientações. Então, nós estamos fazendo isso conjuntamente com especialistas de todo o Brasil e do mundo. Então, vamos aproveitar e mandar o nosso abraço para o Júlio Croda. O Júlio está trabalhando, está de férias, mas está trabalhando em casa, está nos ajudando, continua com a gente. Não temos não brigamos e continuamos amigos, todos nós. Inclusive, ele participa todo dia virtualmente do COI e hoje mandou um relatório mostrando todos os painéis que a gente desenvolveu ao longo desses últimos dias para que os municípios possam avaliar e monitorar o perfil
da sua realidade local. A gente está buscando construção de calculadoras para predizer melhor. Isso que foram as perguntas que foram feitas anteriormente. Esse é o trabalho do Júlio. Ele está buscando mecanismos de dar um instrumento para o gestor, tanto para a vigilância quanto para a atenção, para que eles possam adequar o número de leitos, aonde que tem que se focar mais. Então, parabéns ao Júlio e continuar conosco aí. Letícia Casado, The New York Times. Quantas pessoas que morreram por Covid-19 não haviam sido registradas como infectadas pela doença antes de sua morte? E como o Ministério da Saúde pretende evitar que isso aconteça com novos testes a serem distribuídos? Esse é um dado interessante. Nós não temos essa informação precisamente, até porque muitos locais, o serviço de verificação de óbito, até mesmo o IML, Instituto de Medicina Legal, teve dificuldade para poder realizar a coleta de espécime, né, a coleta de amostra. Nós publicamos ontem o Manual de Manejo de Cadáver relacionado no contexto do Covid-19. Este manual está no site e nós esperamos, com base nessas instruções, termos informações mais precisas. Esse dado eu não tenho ele aqui desagregado, nós estamos consolidando ele, porque quando um óbito ocorre dentro de uma instituição hospitalar, o comitê de óbitos ele faz avaliação, então eles validam esse óbito e classificam o óbito por causa básica e causa secundária. Então, nós ainda não fechamos, isso demora um tempo para fazer, porque muitas vezes pode ter sido o Covid, está associado, mas o óbito ter sido por uma causa secundária, não necessariamente pelo próprio Covid, mas ele estar com Covid não quer dizer que o Covid é o que o matou. Então, estamos avaliando e aguardando a caracterização que é dada pelo Comitê de Óbito para ir para o sistema de informação de mortalidade que fica na SVS para gestão. Eu só aviso a todos que já estamos com 37 perguntas. Eu não vou mais registrar perguntas pelo grupo, né, até pelo avançado da hora, e vamos tentar responder o máximo de perguntas aqui. Provavelmente nós não vamos chegar na 37, né? Leonardo Desideri, Gazeta do Povo. Um grupo de pesquisadores brasileiros coordenado pelo professor Domingos Alves, da Faculdade de Medicina da USP, diz que em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, o avanço do Covid-19 é mais rápido que previsto inicialmente. O Ministério confirma esse dado? A gente tem avaliação que tem muito pouco tempo para fazer essa avaliação de crescimento. É possível que São Paulo tenha iniciado com um número de casos maior e com uma velocidade um pouco maior, porque houve uma concentração de óbitos dentro de uma unidade hospitalar, né, que tinha pacientes graves, todos pacientes de um plano de saúde, de idosos, então houve ali dentro daquele hospital provavelmente uma transmissão maior e um número de óbitos maior. Talvez São Paulo tenha tido esse episódio, mas nós não temos ainda condições de, pelo pouco tempo de evolução, fazer esta afirmação. Pode ser que até os gráficos possam estar mostrando isso, mas é precoce para a gente ter isso já como uma confirmação. Só complementando, os dados gerados pela base, pela notificação do Covid, eu quero informar a todos os pesquisadores brasileiros que nós estamos abrindo um cadastro para que todos eles possam registrar o seu interesse de participar na análise. Nós vamos cadastrá-los e vamos dar oportunidade para que todas as universidades, pesquisadores brasileiros, possam contribuir com essas análises baseadas nos dados oficiais. Então, com isso, teremos modelos diversos e quanto mais, melhor. O que nós não queremos é pegar este modelo do pesquisador A, do pesquisador B, é a chave primária. Não é assim que funciona. Nós não trabalhamos em cima de modelo. O modelo é para nos guiar, não é para não é uma camisa de força, porque os parâmetros estão ainda sendo conhecidos. Nós fizemos isso na Zika vírus. Durante o Zika vírus, construímos consórcios de pesquisadores. O que nós queremos é que a ciência, os cientistas brasileiros, possam se unir, possam trabalhar conjuntamente, e o COI, o Centro de Operação de Emergência, por meio do DECIT, nós estamos montando um painel
para que cadastramento dessas pesquisas. Temos já mais de 20 pesquisadores fazendo pesquisa, e eu não me recordo da pesquisa do Dr. Domingos Alves, mas eu vou procurar para conhecê-la e avaliá-la, obviamente, dentro do contexto. Próxima. Ana Paula, Globo. O representante do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, Marcelo Lamberti, está com Covid? Eu vou responder isso aqui só para mostrar mais uma vez que esse tipo de pergunta não deve ser feita. Nós não vamos dar informações de pessoas. Eu não sei se o Marcelo está ou não está. Se o Marcelo quiser deliberadamente anunciar que está com Covid ou não, é um problema e um respeito à individualidade do Marcelo. Nós não vamos fazer nunca esse tipo de afirmação nas nossas entrevistas. Natália Cancian, Folha de São Paulo. Sem testes para todos os casos, a pasta tem uma estimativa de quantos casos deixam de ser notificados? Há uma previsão de classificação para esse tipo de registro e como? A que o Ministério atribui a desaceleração recente do total de casos confirmados? Bom, primeiro que a estimativa de quantos casos deixam de ser notificados, a estimativa é o que a gente viu na China, 86%, 80% dos casos são casos leves que não vão procurar o serviço. Isso não é novidade. Além do mais, os testes não são para todos, porque a definição de caso é muito clara. Tem que ter febre mais um sintoma respiratório. Se eu tenho que ter febre mais um sintoma respiratório, logo não é para todo mundo. É um teste só para casos sintomáticos. Os casos sintomáticos que procuraram o serviço e entraram na definição de caso, nós enviamos materiais para coleta. Se o teste não está disponível no momento, nós temos que juntar, lembra que eu falei ontem, eu não testo pessoa por pessoa, eu tenho que testar blocos de 20 pessoas. Eu tenho que juntar 20 para poder soltar o resultado, porque cada kit tem 20 buraquinhos. E eu tenho que botar uma amostra de cada pessoa em cada buraquinho. Eu não vou gastar uma placa de 20 testes para fazer uma pessoa. Isso só foi feito no início. Então, nós não temos problema quanto a isso. Sobre a previsão de classificação para esse tipo de registro, ele ocorre dentro do Sistema de Gerenciamento de Ambiente Laboratorial, que é o GAL. O GAL está disponível em todos os laboratórios. Tem vários parceiros que estão realizando testes. Tem Polícia Civil, tem Embrapa, cada local tem feito parceria para poder aumentar a sua capacidade de produção. Na próxima semana, passaremos a usar as máquinas da Abbott, que são utilizadas para tuberculose e HIV. A empresa Abbott permitiu que o Ministério da Saúde abrisse essas máquinas que são restritas para os kits de testes de HIV e tuberculose, para que a gente possa fazer o teste de coronavírus. E aqui a gente agradece a compreensão da empresa. E o Ministério atribui a desaceleração recente no total de casos. Olha, não tem desaceleração, não dá para fazer essa especulação, porque nós temos muitos casos para serem testados ainda, obviamente, nós temos um volume importante para ser testado, e os testes estão sendo realizados de acordo com a chegada desses insumos em cada unidade do Brasil. Para adiantar aqui, eu vou juntar duas perguntas. Felipe Amorim, do UOL. O número de casos apresentados hoje mostram o maior número de casos confirmados em um dia e o menor número de mortes em um dia. Maior. O maior número de casos confirmados em um dia e o maior número de casos de mortes em um dia. A que o Ministério atribui esses números? E Mariana Jugman, da TV Brasil, peço uma avaliação sobre o ritmo dos novos casos e mortes e sobre esse aumento de ontem para hoje. Isso é esperado. E nós vamos ter daqui para frente, quase que diariamente, um número de casos novos superior ao número de casos novos do dia anterior. E é bem provável que nós tenhamos daqui para frente um número de óbitos maior do que o número de óbitos do dia anterior. Isto num período que nós imaginamos que deva ocorrer ainda entre 20, 30 dias,
é esperado, vai acontecer. Estamos preparados para essa situação. Então, não é nenhuma novidade que o número de casos novos aumente. O que nós estamos tentando acompanhar nessa curva é se este percentual de aumento fica abaixo dos 33% que nós tínhamos programado. Só para tentar tornar um pouco mais didática a compreensão para quem está nos assistindo, principalmente a população em geral. Imagine, toda vez que eu tenho uma doença nova, eu preciso ter pessoas que estejam suscetíveis, ou seja, quem é que pode pegar aquela doença, né? No caso do coronavírus, todos nós podemos pegar o coronavírus. Por quê? Porque nós não temos imunidade contra o coronavírus. Então, quando não se tem imunidade, imagine que eu vou ter um aumento de casos assim, e faz uma montanha, tipo uma montanha. O que nós estamos tentando fazer? Nós estamos tentando transformar essa montanha num morrinho. Em vez de ter uma montanha grande, nós vamos transformar ela num morrinho, mas a gente vai continuar tendo que escalar alguma coisa. Seja uma montanha, seja um morrinho, o que nós podemos dizer para vocês? Com certeza, nós estamos no pé do morro da montanha. Então, ainda tem muito chão pela frente para a gente poder chegar no alto, pode ser num alto baixinho ou num alto bem grandão, para começar a descer. Então, ainda estamos no pé da montanha. Então, não dá para fazer nenhuma especulação se vai ser uma montanha tipo Everest ou se vai ser um morrinho tipo o Itacolomi, lá em Minas. Eu sou mineiro, um abraço para os mineiros. Próximo tema, teste de diagnósticos de casos. Natália Frutti, da RBS TV. Não para de chegar relatos de familiares de pacientes que morreram de pneumonia, de outros problemas respiratórios nos últimos dias e não passaram por teste de Covid-19. A reclamação dos familiares é que são pacientes fora do grupo de risco, jovens, e que não tinham problemas respiratórios anteriormente. As famílias reclamam que ficam sem a informação que provocou a pneumonia. O Ministério tem essa informação? Está apurando o que está acontecendo? Essa é uma observação que a gente vinha fazendo há muito tempo, né? Nós não paramos de ter outros vírus respiratórios circulando simultaneamente. Se a unidade de saúde não notificar o caso, ou seja, não preencher a ficha, o Ministério da Saúde não tem como saber se aquele caso grave internado é Covid ou não é Covid. Porque quando não se preenche a ficha, não se coleta o material e não insere no sistema, a informação, ele não vai ser testado para o Covid. Ele vai ser testado lá no hospital para bactéria, para outras coisas, vai tomar antibiótico, que vai contribuir para o manejo do caso na UTI, porque às vezes pega uma infecção secundária no hospital e tudo mais. Mas o Covid ele não vai ter. Então, é responsabilidade do médico assistente, da equipe de saúde local que está atendendo no hospital, do diretor do hospital, previsto em lei desde 1977. Desde 1977, é obrigatória aos médicos e diretores responsáveis por instituições de saúde realizar a notificação de doença compulsória. E a síndrome respiratória aguda grave é uma doença de notificação compulsória. Todos os hospitais, sejam públicos ou privados, são obrigados a notificar à vigilância epidemiológica do município os casos internados de síndrome respiratória aguda grave. Então, vai acontecer isso, é natural, enquanto nós não tivermos 100% de notificação. Então, muitos casos podem evoluir para óbito e nós não sabermos se era Covid ou não, dada a falta de coleta, de notificação e falta de coleta. Não adianta só notificar e não coletar, como também não adianta coletar e não notificar, porque eu não consigo relacionar a notificação com o resultado. Então, é fundamental fazer as duas coisas. Renata Maris, Época Globo. O Ministério da Saúde institui por portaria que declarou transmissão comunitária em todo o território nacional que atestados médicos sejam dados aos pacientes com Covid-19 e seus familiares
e seus familiares para que fiquem em casa, mas o próprio Ministério orienta a não procurar serviços de saúde em caso de sintomas leves e apenas ficar 14 dias em casa com a família. Ainda sobre esse tema, a Sociedade Brasileira de Infectologia e a Procuradoria-Geral do Trabalho estão recomendando que não seja necessário apresentar atestado médico aos empregadores. Bastaria a autodeclaração do trabalhador de que está com sintomas gripais, até mesmo para diminuir o risco de contágio. O Ministério da Saúde concorda com a adoção da autodeclaração? Esse assunto está sendo tratado no comitê, com a participação de outros ministérios, principalmente com o Ministério da Economia, então nós não vamos responder sobre essa questão. Ela extrapola o Ministério da Saúde. Júnior Berilo, Super Rádio São Paulo. 3 bancos privados, Bradesco, Itaú, Santander, anunciaram nas redes sociais que vão importar e doar para o Ministério da Saúde 5 milhões de testes rápidos para a detectação do Covid-19. Além de tomógrafos e respiradores, material que beneficiará os profissionais de saúde e a população. Qual a importância dessas doações e de que forma o Ministério fará a distribuição e o uso do material e equipamentos? Bom, primeiro que é verdade, essas instituições manifestaram interesse em doar para o Ministério, já formalizaram isso para a gente, agradecemos o Bradesco, Itaú, Santander. Eles vão adquirir equipamentos, insumos, para que possamos realizar essa investigação laboratorial em parceria com a rede DASA de laboratórios. Vamos ampliar muito a capacidade. Esse é o projeto de postos de coleta volante com RT-PCR. Agora, a estrutura de distribuição, nós não temos ainda como apresentar para vocês, porque as especificações dos equipamentos e dos insumos estão sendo colocadas em negociação pelas empresas, porque eles têm que ir no mercado internacional comprar. Não tem laboratórios, não tem fabricantes que tenham máquinas de pronta entrega para nos fornecer de pronta entrega imediatamente. Nós identificamos um fabricante, que é a Thermo Fisher, que tem grandes máquinas, possivelmente deve ser a máquina desse fabricante, então o insumo tem que ser relacionado a esta máquina. É como se fosse um cartucho de uma impressora HP que não serve na impressora Epson. Então, nós precisamos ter os insumos corretos para a máquina correta. Além disso, a distribuição e essas ações serão concentradas em municípios com mais de 500 mil habitantes. Não vai ser no Brasil inteiro, não é para todos os municípios do Brasil. Nós vamos trabalhar nos municípios com maior concentração para entender melhor o perfil da doença no país. Nas demais cidades, nas demais localidades, continua sendo feito como já estamos fazendo. Síndrome respiratória aguda grave, que eu acabei de falar. Todo hospital que notificar e coletar material, preferencialmente do caso grave antes do óbito, e mandar esse material para o Laboratório Central do Estado, vai ser realizado o teste do Covid-19. Só que tem um problema. No caso do Covid-19, neste momento, nós ainda só temos o teste RT-PCR. O RT-PCR ele avalia a carga viral. Tem um tempo da doença que ele passa a ser negativo, porque eu não tenho mais vírus circulante. Eu só tenho os anticorpos. Por isso que é importante, nós estamos adquirindo os testes rápidos para anticorpos. Então, nós teremos futuramente as sorologias também, onde nós poderemos fazer outras avaliações. E no caso dos casos graves, que estão internados, nós estamos em negociação, em consulta com a Academia Brasileira de Radiologia, com especialistas em radiologia, para adequar a definição de caso, para podermos confirmar, em certas condições, o caso sem ter laboratório, mas que tenha um padrão de vidro fosco na tomografia computadorizada. Mas isso vai ser em condições especiais, não é para todo o caso, porque não altera o manejo do caso. Então, nós estamos buscando alternativas para fazer isso. E esse trabalho, essa oferta, né, dessas empresas, como o Santander, a DASA, todas essas empresas estão nos ajudando,
o Bradesco, vai nos ajudar porque quanto mais pessoas nós testarmos, seja no hospital. Se eu testo uma pessoa no hospital e eu sei que ele está internado, doutor Gabardo, com síndrome respiratória aguda grave, e eu sei que ele não tem Covid-19, eu manejo ele para um leito separado dos que têm Covid-19. Ou seja, eu concentro quem tem Covid-19 perto de quem tem Covid-19. Então, ele tem uma utilidade clínica, operacional dentro do próprio hospital. A outra coisa é testar quem está na comunidade. Se eu tenho um drive-thru, né, um posto de coleta volante, e que a pessoa, a partir dos robôs, né, que nós estamos lançando hoje aqui, o WhatsApp, o bot lá, a notificação do aplicativo, eu falo com a pessoa, olha, não vá na unidade, vai no posto volante mais perto da sua casa. E ele vai se direcionar, seja a pé, de bicicleta, de carro, ele vai no posto volante, se ele morar numa cidade com mais de 500 mil habitantes, vai coletar e a gente vai poder dar uma orientação mais adequada. Se ele não tem Covid-19, continua trabalhando. Então, a gente está buscando alternativas, soluções, para podermos colocar a sociedade de volta na rua o mais veloz possível. Esse é o objetivo. Natália André, CNN Brasil. O Ministério já tem orçamento da compra dos quase 23 milhões de testes para os próximos 30 dias? Sim, nós temos orçamento, temos recursos para isso. O que falta é insumo, o que falta é o fornecedor. Não tem um fornecedor no mundo. Gente, Estados Unidos está comprando tudo que tem, Europa está comprando tudo que tem, Ásia está comprando tudo que tem, ainda tem a África comprando o que pode. Então, assim, é uma competição enorme, enorme, enorme. Então, nós temos recursos para a compra de todos os testes necessários. Possivelmente, a gente vai ter que comprar muito mais do que esses 23 milhões. Temos que comprar muito mais. Mas tem que considerar que aí dentro são muitas doações que são feitas pelas empresas que não vão onerar o orçamento do Ministério da Saúde. Distanciamento social, vou novamente fazer duas perguntas. Só para dar um esclarecimento aqui, é importante isso que o doutor Gabardo, o secretário Gabardo, falou. Várias empresas estão doando. Para vocês terem ideia, a estimativa de custo de uma máquina para automação total, eu coloco a amostra de um lado e a amostra sai prontinha do outro lado, integrada no computador. Cada máquina custa, em média, R$2 milhões. Então, são R$2 milhões recebendo doação que vai nos permitir direcionar esse recurso para a compra de mais testes para outros insumos, para outras finalidades. O tema é distanciamento social. Vou novamente fazer duas perguntas. André Borges, Estadão. Ontem, o ministro Mandetta ministro Mandetta, o senhor criticou a decisão dos estados de terem adotado quarentenas radicais e defendeu a revisão dessas medidas. Hoje, o governo de São Paulo anuncia que não só mantém a quarentena, como cogita aumentar ainda mais as restrições. Qual é a avaliação do senhor sobre isso? Renato, eu quero responder separado essa da anterior. Até então, as secretarias estaduais de saúde vinham conversando com o Ministério da Saúde, combinando os próximos passos e as decisões que são tomadas nesse sentido. Se o Estado de São Paulo resolver, a partir de agora, tomar as decisões independente do Ministério da Saúde, nós vamos recomendar que nas entrevistas coletivas em São Paulo não digam que estão tomando medidas em acordo com o Ministério da Saúde, porque elas não estão em acordo com o Ministério da Saúde. Então, as medidas mais drásticas que São Paulo vai fazer, ela deve assumir que está fazendo mesmo não tendo e não havendo concordância ou não tendo sido discutido pelo Ministério da Saúde. André de Souza, o Globo, em sua conta do Twitter, o Ministério da Saúde informou no dia 21 de março, abre aspas, quem tem mais de 60 anos deve ficar em casa, mesmo sem sintomas. Os demais evitem circulação nas ruas, proteja você e sua família. Fecha aspas. No mesmo dia, postou, abre aspas, a recomendação do Ministério da Saúde é que as pessoas que vivem em zonas rurais não saiam para as capitais. Essa ação diminui a transmissão do coronavírus, fecha aspas. Em 30 de março, reforçou, abre aspas, neste momento é muito importante evitar aglomerações para se prevenir e prevenir as pessoas que você ama do coronavírus. Evite ao máximo sair de casa, fecha aspas. Essas continuam sendo as orientações do Ministério da Saúde?
Deixa eu ler de novo, porque a pergunta é longa, né? É composta. Eu parei no meio dela. Vamos lá. Em sua conta no Twitter, o Ministério da Saúde informou no dia 21 de março, abre aspas, quem tem mais de 60 anos deve ficar em casa, mesmo sem sintomas. Os demais evitem circulação nas ruas. Proteja você e sua família. Perfeito. Fecha aspas. No mesmo dia postou, abre aspas, a recomendação do Ministério da Saúde é que as pessoas que vivem em zonas rurais não saiam para as capitais. Essa ação diminui a transmissão do coronavírus. Fecha aspas. No dia 23 de março, reforçou, abre aspas, neste momento é muito importante evitar aglomerações para se prevenir e prevenir as pessoas que você ama do coronavírus. Evite ao máximo sair de casa. Fecha aspas. Essas continuam sendo as orientações do Ministério da Saúde? Sim, continuam sendo as recomendações. Tá? Agora, tem que entender bem o que significa aquela última frase, que eu acho que esse é o motivo dessa pergunta. Todas as demais estão ok. Quando a gente disse isso, evite ao máximo sair de casa, evitar as aglomerações. Esse era o sentido da nossa frase ao não recomendar sair de casa. Para os idosos, não, os idosos devem permanecer em casa, os pacientes sintomáticos, sim, devem permanecer em casa, os contatantes, familiares dos pacientes sintomáticos também devem ficar em casa, e nós consideramos que, se não é necessário sair para a rua, se não é necessário circular, melhor não circular. Agora, a recomendação é no sentido de que não haja aglomeração. Por exemplo, nós não defendemos a tese de que alguém não possa caminhar no parque. Não é uma recomendação do Ministério da Saúde que as pessoas fiquem impedidas de individualmente andar no parque da cidade. Por quê? Qual é a razão? Por que as pessoas vão ficar 2 meses ou 3 meses socadas dentro de um apartamento sem ter a mínima possibilidade, e isso faz bem para a saúde, poder dar uma caminhada? O que ela deve evitar é se encontrar com outras pessoas, é não caminhar em grupos. Ela mantendo essa questão de estar, não acumular, não aglomerar, nós não vemos nenhum sentido na proibição de que as pessoas possam andar na quadra, andar no parque perto da sua residência, fazer um exercício, uma caminhada de 15 minutos, 20 minutos. Isso vai fazer bem para as pessoas, vai fazer bem, inclusive, emocionalmente, para as pessoas poderem enfrentar um tempo longo de restrições que elas vão ter. Jonas Valente, Agência Brasil, como foi a reunião com as secretarias de saúde e como será a construção conjunta de que falou o ministro ontem, se o governo federal e os governos estaduais estão com orientações distintas? Não, na reunião que nós tivemos hoje com o ministro e com os secretários estaduais da saúde, com participação também dos representantes do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, houve entendimento em todas as ações, foi discutido muito mais questões de logísticas e questões estratégicas. Quase não se conversou sobre essas recomendações sobre isolamento, isso não foi tema da reunião. Foi muito mais, se levou mais tempo discutindo a questão da distribuição dos materiais, dos equipamentos de proteção individual, se discutiu bastante a questão da utilização dos leitos de UTI, da distribuição dos leitos que o Ministério está adquirindo. Nós conversamos sobre recursos financeiros. O ministro anunciou hoje pela manhã a transferência de mais, foi publicado ontem no Diário Oficial, mais 600 milhões de reais. Já tínhamos distribuído 400 milhões para as secretarias estaduais da saúde. Ontem publicamos uma portaria colocando 600 milhões de reais para os municípios. A nossa intenção, a intenção do Ministério da Saúde, é que esses 600 milhões de reais fosse exclusivamente para as secretarias municipais de saúde, para as prefeituras. Houve uma argumentação por parte dos secretários estaduais e com a concordância dos secretários municipais, que deveria se obedecer a alguns critérios. Tem secretarias que têm uma configuração diferente de outras. Eu vou dar 2 exemplos. Porto Alegre. Porto Alegre, o município é responsável por toda a atenção de média a alta complexidade. Todos os hospitais são vinculados ao município. O Estado não tem nenhuma ação dentro de Porto Alegre. Então, esse recurso não tem sentido que ele fique com o Estado, porque o Estado já recebeu anteriormente. Esse recurso deve prioritariamente ir para o município. Tem municípios na região norte do país em que
os hospitais não estão sob gestão dos municípios, não estão sob gestão das prefeituras, eles estão sob gestão estadual. Nessas circunstâncias, há uma argumentação de que parte do recurso deveria ficar com o Estado, porque é ele que vai gastar com os municípios, é ele que vai gastar com a atenção que vai ser prestada. Então, deixamos a critério das secretarias estaduais e das secretarias municipais a repartição do recurso. Eles vão encaminhar para a gente e nós vamos agora publicar o valor exato de cada município e de cada estado. Mas a reunião foi muito boa, discutimos muito, mas chegamos sempre nos consensos que são necessários aí nesse nosso fórum de discussão. Rafael Bittencourt, Valor Econômico, quais são as boas práticas de política pública a serem recomendadas dos estados para lidarem com grupos de risco, idosos, pacientes com doenças crônicas, em caso de medida de isolamento vertical, onde uma pessoa da casa sai para trabalhar e deixa o idoso em casa? E qual a recomendação de manejo de pessoas em situação de rua? Dividir com o Anderson aqui, eu vou falar sobre essa questão do manejo de pessoas em situação de rua, porque isso já foi comentado anteriormente. A nossa preocupação com o manejo das pessoas em situação de rua é que se evite a aglomeração dessas pessoas. Não é legal tirar essas pessoas que estão em ambientes na rua e colocá-los num ambiente fechado de forma concentrada, aglomerada, porque aí a transmissão vai ser muito grande. E são pessoas que têm já, algumas delas, boa parte delas, são imunossuprimidos ou imunodeprimidos, são pessoas que muitas vezes têm doenças crônicas, como tuberculose, são pessoas que têm dependência ao uso de álcool e outras drogas, então é perigoso concentrar essas pessoas em ambientes fechados. A recomendação de poder recolher da rua essas pessoas é ótima, desde que elas possam ser colocadas em ambientes com o mínimo de independência, com o maior espaço possível para que a convivência seja mais adequada. Sobre a questão de quem deve sair para trabalhar, vou deixar aí o idoso, deixar para o Anderson responder. Nós estamos elaborando uma instrução em comum acordo com as secretarias estaduais e municipais, tenho aqui o CONASEMES, o CONAS, e com um conjunto grande de especialistas de todo o Brasil que estão contribuindo comigo na elaboração de medidas para o afastamento laboral. Então, a gente deve soltar, no mais tardar, na próxima semana. Estamos fechando o texto com essas contribuições, já temos uma versão preliminar, bastante evoluída. Então, agora só falta fechar o momento exato com as secretarias estaduais para que não afete de modo desproporcional e eles possam se preparar para dar a orientação correta a todas as pessoas. Então, uma pessoa que sai de casa para trabalhar e deixa um idoso em casa, o cuidado que ela deve ter ao chegar em casa é o que a gente vem sempre falando. Lavar as mãos com frequência, se possível, deixar o sapato perto da porta, né? Isso deveria ser um hábito. Várias pessoas, eu inclusive faço isso, ou seja, a rua está em sujeira, então você chega em casa, deixa ali do lado um chinelo perto da porta, tira o sapato, põe o chinelo, fica mais confortável, inclusive mais higiênico a casa, porque você não fica levando sujeira que está na rua para dentro da casa, isso é um hábito. A roupa também, buscar lavá-la de modo separado, porque se é um trabalhador de saúde, isso já deve ser uma praxe de quem trabalha no setor saúde. Se é um trabalhador você está saindo apenas de casa para comprar um produto e vai voltar para cuidar do idoso, não tem nenhum problema, é um cuidado normal que você teria em qualquer condição. Então, essa medida de isolamento vertical, ela, quando adotada, ela busca evitar que essas pessoas que têm um maior risco, como a gente mostrou aqui no gráfico, pessoas acima de 60 anos e pessoas com comorbidade, fiquem expostas em ambiente onde você tem um risco maior de contato com pessoas doentes. As
medidas, as estratégias adotadas até o momento são de isolamento horizontal, ou seja, se fecha toda a cidade, se para toda a cidade. É o que está aqui em Brasília, onde eu moro, é o que está em São Paulo, é o que está no Rio, em algumas localidades, e alguns municípios espalhados pelo Brasil, que também têm adotado, de alguma maneira, alguma medida. E um cuidado especial que eu queria complementar sobre as pessoas em situação de rua é que este processo tem que ser feito com humanidade, como é sempre feito em qualquer situação, né? Essas pessoas, elas precisam ter alimento, abrigo, cuidado e, principalmente, as pessoas em situação de rua que estiverem sintomáticas, que o serviço social dessa cidade o encaminhe, leve-o a uma unidade de referência que foi estabelecida pela cidade. Então, não basta levá-lo para um abrigo, vai ter que levá-lo para uma unidade de saúde, não para o abrigo, obviamente. Então, é um cuidado que a gente espera que as secretarias, né, de saúde social e assistência social possam dar de qualidade e orientação para as pessoas em situação de rua. Bruna Lima, Correio Brasiliense. Há um mês, os jornais italianos manchetavam a adoção de medidas mais brandas de isolamento como uma forma de conter as quedas econômicas. Hoje a Itália enfrenta uma grave crise de saúde e colapso do sistema. O discurso do governo federal tem sido semelhante e há um choque entre as medidas adotadas nos estados. Não estaríamos caminhando para um cenário semelhante ao vivido na Itália? Como a população pode contribuir para fazer diferente em meio às divergências de orientações? Não, nós não achamos que o nosso cenário seja semelhante ao vivido na Itália. Nós temos duas diferenças muito importantes em relação à Itália. Primeiro, a faixa etária. A Itália tem uma faixa etária muito maior que a brasileira. E isso, seguramente, impacta muito nessa quantidade de pessoas que têm a doença na forma mais grave e, por consequência, utilizam mais os equipamentos de saúde, sejam leitos de hospitais, enfermarias, sejam os leitos de tratamento intensivo. Então, essa é uma grande diferença. Nós temos uma segunda grande diferença em relação à Itália, que é a capacidade instalada que o Brasil tem de leitos de UTI quando nós comparamos com a Itália. Nós temos pelo menos 3 vezes mais leitos de UTI, não em números absolutos, em números proporcionais à população. A situação do Brasil em relação aos leitos de UTI é muito diferente. É muito diferente. Só a capital de São Paulo tem mais leitos do que toda a Itália. Então, essas duas diferenças elas podem impactar nesta comparação aí de panoramas entre Brasil e a Itália. A segunda parte da pergunta é como é que a população pode contribuir para fazer diferente em meio às divergências das orientações. Bom, se o Ministério da Saúde elabora um conjunto de recomendações, é porque nós acreditamos que essas recomendações são as mais adequadas. E as recomendações do Ministério da Saúde são, eu vou repetir pela 3ª ou 4ª vez, são os pacientes sintomáticos devem ficar em isolamento domiciliar, bem como os seus familiares, se possível em ambientes separados, quando possível, para tentar evitar a contaminação dentro do ambiente familiar. A recomendação do Ministério da Saúde é que todos os idosos acima de 60 anos devam ficar em casa o máximo de tempo possível, mas possam sair para atividades que sejam importantes, significativas. Terceiro, as pessoas devem evitar a circulação no sentido de não ocorrer aglomerações. É importante que não haja aglomerações. O exemplo que o ministro sempre dá. A igreja não precisa fechar. As pessoas podem continuar indo na igreja rezar. Elas não devem participar de um culto com 1000 pessoas, com 500 pessoas, ou uma missa com uma quantidade grande de pessoas que estejam participando deste evento
religioso. Então, essas são as orientações que o Ministério da Saúde dá e acredita que sejam as adequadas. Agora, nós não vamos aqui determinar ou orientar que não se cumpram com orientações que estão sendo dadas nos municípios e nos estados. Não é essa nossa atribuição de dizer não cumpram com isso. Se o Estado, se o município elabora um conjunto de recomendações que extrapolam as recomendações do Ministério da Saúde, nós achamos que as pessoas devam cumprir com aquilo, porque senão nós vamos criar um caos social na cidade. Não é isso que nós queremos. Que cumpram com as recomendações que estão sendo dadas, mas com essa diferença. Não são as recomendações do Ministério da Saúde. Temos que deixar muito claro essa questão. Vou complementar essa questão, porque eu acho que assim, que nós estamos fazendo um trabalho técnico pautado pela evidência mais robusta que existe no momento. Criticar um processo realizado por uma unidade federada, seja um município ou um estado, não é da nossa competência. Nós já fizemos as orientações globais, como já falamos aqui várias vezes, as portarias estão muito claras. Quando, hoje, na Secretaria, durante a teleconferência com as secretarias estaduais, o secretário Nésio do Espírito Santo fez um depoimento muito sério, muito importante. Na avaliação dele, para o Espírito Santo, não era, apesar de ter sofrido pressão para poder fazer medidas mais duras, ele entendeu que não era o momento e que aquele não era a estratégia adequada para a realidade dele. O Brasil é uma república federativa. Temos os estados fazendo as medidas de acordo com a sua realidade local. E a gente sempre fala, as medidas devem ser proporcionais e restritas aos riscos. Saiu um artigo ontem, na verdade, na revista Science Mag, fazendo uma análise geral sobre a aplicação dessas medidas. E o que eles falam? Eles colocam que a Holanda, por exemplo, que está adotando medidas farmacológicas diferenciadas, criando clusters, né, de doente, recuperado, fazendo isso de forma agregada, de forma escalonada, é um país cujas características sociais, econômicas, são muito homogêneas. Na Itália, nós temos, apesar de ser um país, né, pequeno do ponto de vista territorial, a Holanda é menor ainda, mas a Itália também é pequeno comparado com o Brasil, a Itália teve 3 ou 4 epidemias dentro da epidemia. Então, a região da Normandia, não, como é que chama o nome da Itália? Da Calábria, lá em cima da Lombardia. Calábria, mas comparado com a Calábria, que é ao sul, né? Calábria é ao sul, você vê uma diferença importante. E quando a gente soma a Itália como se fosse uma coisa só, dá uma impressão de forma que todo o país está vivendo a mesma coisa, o que não é verdade. O que não é verdade. A mesma coisa vai ser no Brasil. Né? O Brasil é um continente, não é um país só. Nós temos estados, temos município que é maior do que muitos países do mundo. Então, é importante evitarmos avançar nessa discussão de que o Estado fez certo ou fez errado, nessa altura ou nesse estágio da evolução da epidemia, que está no começo. É uma decisão muito difícil, muito dura para qualquer gestor. E é uma decisão que não pode ser tomada aqui de cima do Ministério da Saúde. Por quê? Porque nós temos a região norte como uma realidade, a região sul como outra realidade, adensamentos populacionais diferenciados, condições sociais diferenciadas, cidades com características que devem olhar para a sua realidade. O desafio não é fechar, o ministro tem falado isso sistematicamente. O desafio é que hora, em que momento eu devo abrir.
E, nesse sentido, o Ministério da Saúde está apoiando os estados, está apoiando os municípios e está querendo desses estados que já adotaram essas medidas, não queremos criticar, queremos estar juntos e entender o impacto dessa medida. Porque se ela estiver certa, talvez seja o caminho para outras realidades. Se ela está errada, nós devemos orientar para não se fazer. Mas ainda bem que temos um país democrático, onde as pessoas e os gestores estão adotando as suas medidas de acordo com as suas realidades. Nós temos as nossas críticas, estamos aqui observando, podemos achar que em determinado momento foi precipitado, podemos achar que em determinado momento possa ser tardio, mas o que nós não vamos fazer é criticar a medida depois de tomada. O que nós vamos fazer é apoiar os estados para que saiam dessas medidas, que a economia volte a funcionar de forma normal, com a maior brevidade possível. É para isso que nós estamos trabalhando. Então, para isso, nós precisamos testar todo mundo, todos os sintomáticos, o máximo possível, para que a gente possa, sabendo quem já teve contato com o vírus, para falar, olha, você já pode voltar a trabalhar, volte à sua vida normal, mesmo estando numa cidade em que você tenha uma condição de quarentena. Então, eu acho que é por aí que a gente vai avançar. Os Estados Unidos, acompanhando os Estados Unidos. Os Estados Unidos concentrou a medida no nível federal por um determinado momento. Agora, esta semana, descentralizou a medida para cada estado. Cada estado está tomando a sua medida. Tem modelos diversos. Tinha uma propaganda na minha época que chamava Neston. Então, existem 1000 maneiras de preparar Neston. Cada um vai ter que inventar a sua e vai ser difícil termos uma unidade. E, como dizia Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. Na Juliana Contaifer, Metrópolis, o isolamento vertical apenas do grupo de risco funcionaria em um cenário em que os portadores jovens que estão em pleno exercício de suas atividades desenvolvam a doença? Qual é o risco, qual é o real perigo que os jovens com o coronavírus correm? O grande perigo dos jovens com coronavírus é a possibilidade da transmissão do vírus para os idosos. Este é o grande problema. Se nós conseguíssemos, e se fosse efetiva, a ação de que os idosos permanecessem em casa, que não recebessem visita dos filhos, dos netos, que mantivessem o distanciamento social dos seus familiares, dos seus amigos, e impedindo essa proximidade com aqueles que podem estar portadores do vírus, seria o ideal. Esse seria o mundo ideal. Então, o risco para um jovem com coronavírus é muito pequeno. Para ele, individualmente, é muito pequeno. Alguém vai dizer, mas teve um óbito em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em Brasília, de um adulto de 24 anos ou de 39 anos. Ok, ele devia ter algumas comorbidades, provavelmente a gripe ou o coronavírus foi um fator que desequilibrou, ele já tinha uma situação de instabilidade na sua saúde, e isso terminou desequilibrando e ele veio a falecer, veio a óbito em função disso. Agora, quando a gente analisa no contexto, no conjunto, número de pessoas, número de jovens que vão dar positivo para o coronavírus e relaciona isso com a taxa de letalidade, é muito baixa. É muito baixa. É quase insignificante. Na maioria dos países, na China foi assim, na Itália tem sido assim, a taxa de óbitos em crianças é baixíssima, em jovens adultos é baixíssima, mas eles carregam consigo esse risco, o risco de adquirindo, sendo contaminados pelo vírus, eles entrando em contato com as pessoas mais velhas, poder transmitir aos idosos. E isso é que a gente tem que procurar evitar. Severino Mota, BuzzFeed News. Para o Ministério da Saúde, os comércios do Rio de Janeiro e de São Paulo devem ficar fechados ou devem ser abertos como estavam antes da pandemia? É como o Anderson falou, nós não recomendamos o fechamento. Também não vamos recomendar a abertura. Isso agora tem que ser tratado pelas secretarias que tomaram essa decisão das medidas mais drásticas. Nós estamos, Ministério da Saúde, super parceiro para discutir, é desejo nosso participar dessa discussão. Agora, o que não pode dizer, eu vou fazer isso
mesmo que o Ministério não recomende, e depois diga que está fazendo isso em consonância com o Ministério da Saúde. Isso é que não pode fazer. Agora, nós estamos aqui parceiros para discutir com os gestores em que momento é o momento mais adequado para fazer essa reabertura. Quanto mais cedo a reabertura for feita, vai ser melhor para todo mundo. Agora, esse melhor para todo mundo tem que manter a lógica de como é que fechou. Por que fechou? Qual era o plano quando fechou? Bem, quanto tempo passou? Fechou na terça-feira, não adianta fechar na sexta. Óbvio, São Paulo não tem por que fechar amanhã ou fechar sábado. Abriu na terça, tem 48 horas, tem 72 horas. Então, quando houve o fechamento, foi feito em cima de um planejamento que a Secretaria de Saúde de São Paulo fez, agora tem que manter esse planejamento durante um certo tempo. Qual é esse tempo? Nós não temos isso muito claro, nós não temos isso muito definido. Queremos e podemos participar junto com os estados, junto com os secretários, nessa decisão. Vou ler duas perguntas na sequência. Dalton Almeida, EPTV, sobre o decreto presidencial que ampliou as áreas essenciais, permitindo as atividades religiosas de qualquer natureza. No último fim de semana, o ministro Mandetta falou que as igrejas podem manter as portas abertas, mas sem aglomerações. O decreto permitindo, abre aspas, atividade religiosa de qualquer natureza, fecha aspas, mesmo com a ressalva obedecidas às determinações do Ministério da Saúde, não vai contra a orientação de evitar aglomerações. É possível fazer missas e cultos sem aglomerações? Por esse critério, eventos culturais e esportivos não deveriam receber o mesmo tratamento, ressalvadas as orientações do Ministério da Saúde? E uma pergunta semelhante, Letícia Carvalho, TV Globo, o presidente Bolsonaro editou um decreto que tornou as atividades religiosas parte de uma lista de atividades e serviços considerados essenciais em meio ao combate ao novo coronavírus. O texto diz que são serviços essenciais às atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas às determinações do Ministério da Saúde. Diante disso, gostaria de saber quais são as determinações do Ministério da Saúde. Vamos falar sobre aquilo que é atribuição do Ministério da Saúde. Não é atribuição do Ministério da Saúde, isso foi discutido em outro nível, essa questão do decreto que permite atividade religiosa de qualquer natureza. A nossa orientação continua rigorosamente a mesma, não mudou nada. O ministro já disse isso 2 ou 3 vezes. Nós não recomendamos o fechamento das igrejas, nós não recomendamos o fechamento dos estabelecimentos religiosos. O que nós recomendamos, sim, é que não se faça aglomeração. O que nós estamos recomendando é que os padres, os pastores, façam os seus cultos, as suas missas, de preferência, usando as redes sociais, usando a internet, sem a presença física. Agora, se a pessoa, assim como eu falei, que para alguém é importante fazer uma caminhada de 30 minutos, vai fazer bem para o seu emocional, vai fazer bem para sustentar uma situação que vai ser prolongada. Faz bem para essa pessoa ir rezar sem aglomeração, sem ter ninguém do lado, assim como vocês fazem quando estão aqui, os fotógrafos vêm aqui fazer os registros fotográficos, os cinegrafistas vêm aqui fazer as imagens. Eles estão fazendo isso mantendo as orientações do Ministério da Saúde. Não estão aglomerados, estão mantendo uma certa distância, a atividade deles é importante, vocês, os meios de comunicação, precisam dessas imagens para dar divulgação ao que está acontecendo. Então, ninguém aqui está infringindo regras do Ministério da Saúde, mas as pessoas estão aqui. Tem vários fotógrafos, vários jornalistas aqui acompanhando a nossa entrevista coletiva. É isso que a gente quer em todos os ambientes. Vale também para a igreja. Quem se sentir necessidade, faz bem para ele ir lá rezar individualmente, deve continuar. Essa é a orientação do Ministério da Saúde. Vale a mesma orientação para eventos culturais e esportivos? A mesma coisa. O problema dos eventos culturais e eventos esportivos é que dependem também dos atletas ou dos atores. Como é que tu vai fazer um jogo de futebol? Mesmo que eu dissesse, bom, eu posso fazer um jogo de futebol sem torcida. Aí vai um cara lá olhar o jogo, 2 pessoas olhar o jogo. Ok, mas e os jogadores? E os jogadores que vão estar em contato próximo? Vai ter contato físico? Eles vão se encontrar fisicamente dentro do jogo, seja de futebol, seja de basquete, seja de vôlei. Como é que os jogadores vão treinar?
Então, isso impede a continuidade das atividades esportivas. Não é a mesma situação da atividade religiosa, que depende de uma pessoa, do padre, do bispo, do... que mais, Anderson? Do rabino, né? Eles individualmente vai lá, faz a missa, ou atende alguém, ou faz isso preferentemente pelas redes sociais. Deixa eu falar uma coisa. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, a comunidade judaica está fazendo um trabalho belíssimo. Eles estão fazendo uma orientação, orientaram os idosos, estão evitando aglomerações. Eu tenho vários pastores e padres. Eu tenho um grande amigo, o pastor que mora no mesmo prédio que eu, também está tomando cuidado. Hoje eu encontrei com ele de manhã e estava tomando todos os cuidados necessários. Então, eu acho que, inclusive, eu vou até aqui, Gabardo, agradecer e parabenizar as crianças. E aí, em nome de todas as crianças que estão acompanhando, estão em casa, mandar um beijão para a B e para a Bia, para o B e para a Bia, que estão lá na casa deles, fazendo isolamento. Estão lá vendo a gente, estudando e cobrando os pais, para que eles também façam isolamento e se cuidem, lavam as mãos, que usem álcool em gel, né? Então, eles aprenderam, as crianças são o nosso futuro.